e outros para pastores e doutores. Aqui a Bíblia, o apóstolo Paulo tinha em mente, ele estava falando aqui a respeito, aqui em Efésios 4:11, quando ele diz que ele mesmo, ele está falando de Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Dentre várias classes de dons, como apóstolos, profetas, evangelistas e pastores ou doutores, querida igreja, entre pastores e doutores, ou mestres, em algumas versões, mestres, Deus, o que é que Deus faz através de Cristo? Ele capacita, Ele capacita alguns irmãos, dentre os outros, ele capacita com um maior potencial. Ele dá um dom chamado o dom do ensino, chamado o dom do ensino, quer dizer, ele nos capacita de modo que dentre o nosso meio a gente tenha pessoas capacitadas, pessoas que amam o ensino, pessoas que querem realmente se aplicar ao ensino. Eu não vou comentar os outros aqui, a questão dos apóstolos, profetas, os evangelistas, mas eu quero me deter aqui na questão dos pastores e doutores. Pastores e doutores. Todo pastor, queridos irmãos, todo pastor, ele tem que ser um depositário do conhecimento da palavra de Deus. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos aí algumas pessoas querendo ser pastores, mas não tem um preparo adequado. Não existe um preparo adequado para pastorear a igreja. As pessoas pensam que muitas vezes para ser pastor é necessário somente ter um preparo espiritual, e não é. Como também para ser pastor não é somente necessário um preparo intelectual, bíblico, teológico. Não, mas é necessário os dois. Tanto o preparo intelectual, espiritual em primeiro lugar, tem que ser um vocacionado, tem que ser um homem vocacionado por Deus, e que também busque um preparo intelectual, não somente um preparo espiritual. Então, quando a Bíblia diz aqui que Jesus deu uns para apóstolos, e outros para evangelistas, e outros para profetas, e outros para pastores e doutores, ele tinha em mente uma coisa quando fez tudo isso. Aí Paulo responde no capítulo 12, no versículo 12, Paulo diz que Cristo fez isso aí, ele distribuiu esses dons, Alguns interpretam que esses dons sejam hierárquicos, e esses dons, eles não são hierárquicos. Vocês estão compreendendo? Esses dons aqui não são hierárquicos, não existe uma hierarquia em cima desses dons aqui. Não significa dizer que profeta vem primeiro, que está certo que evangelista, isso aqui não é uma ordem hierárquica nem cronológica, mas a Bíblia está falando de dons que Deus, através de Cristo, distribuiu aos homens, não é isso? Com que finalidade Deus distribuiu esses dons? O Senhor Jesus distribuiu esses dons na igreja. Paulo responde no capítulo 4, versículo 12, do mesmo texto que nós estamos lendo. Se nós contextualizarmos aqui, nós iremos ver, observando o contexto, que Paulo diz no versículo 12 do capítulo 4: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esses dons, eles foram dados com o objetivo de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas tem mais outras finalidades também. Vocês estão prestando atenção? Quais são as outras finalidades? Até que cheguemos
até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A Bíblia está falando aqui de maturidade espiritual. A Bíblia está falando aqui de crescimento espiritual. Ela diz: até que cheguemos. Para que vamos ser aperfeiçoados? Para que vamos ser aperfeiçoados? Para quê? Para sermos edificados como corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, né? Termos uma única fé, uma fé sólida, uma fé embasada, uma fé firmada, uma fé solidificada em Cristo, né? Glória a Deus. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento pleno do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. O que é esse homem perfeito que a Bíblia está falando? É perfeito em caráter. E que caráter é esse, pastor? É o caráter cristão. A Bíblia está falando de caráter cristão. Irmãos, nós fomos chamados para nos parecermos com Cristo, para sermos como Cristo foi. Então, olha, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Nós estamos falando a respeito da importância do ensino na igreja, a importância do ensino, e aqui está tratando justamente disso. Para que nós fomos chamados, irmãos? Nós fomos chamados para crescermos, para nos parecermos com Cristo. Nós fomos chamados para termos o caráter de Cristo. E eu vou logo dizendo que o mais importante na vida da gente, que o mais importante na vida cristã, não é nós falarmos em línguas. O mais importante na vida cristã não é nós orarmos para Jesus curar as pessoas. O mais importante na vida cristã não é nós orarmos para libertação de pessoas endemoniadas, pessoas possessas com espíritos maus, porque é isso que as pessoas têm que pensar, que é o evangelho hoje em dia. Mas nós fomos chamados para termos o fruto do Espírito nas nossas vidas. Fruto, queridos, é mais importante do que dom. Porque dons, eu já disse aqui, volto a repetir, dons se referem, o que são dons? Dons são ferramentas emprestadas à igreja, São ferramentas que foram emprestadas à igreja, para que a igreja possa desempenhar o seu papel como luz do mundo e sal da terra. Mas os dons, eles não são mais importantes do que o caráter cristão, do que o fruto do Espírito. Tem tantas pessoas que vão ter os dons de Deus, mas naquele último dia, naquele grande dia, elas não vão subir com Cristo. Naquele grande dia elas vão dizer: Senhor, mas eu curei no teu nome, mas eu profetizei tanto no teu nome, mas eu expulsei demônios do teu nome, usando o teu nome, Senhor, usando a autoridade do teu nome. E Jesus, o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Vocês estão entendendo, gente? Irmãos, estamos falando sobre a importância do conhecimento bíblico, a importância do ensino bíblico para a igreja. A igreja de verdade,
a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela tem que se preocupar com o conhecimento, ela tem que se preocupar em mostrar Cristo, em mostrar a palavra sem mistura e sem erro. O ensino bíblico genuíno, verdadeiro, autêntico, puro, ele tem que ser uma prioridade para a igreja. Ele tem que ser a prioridade na vida de uma igreja. Não adianta só glória a Deus e aleluia, não adianta só línguas, não adianta só poder, como muitos pensam. Não é isso, irmãos, não é só isso. A gente tem que crescer em caráter. Quantas pessoas que passam o todo dia falando em línguas, pulando dentro da igreja, dizendo que está com o Espírito Santo, dizendo que tem o Espírito Santo, mas na sua vida diária, a pessoa não demonstra, não é verdade? Não demonstra que na prática, né? Na prática, eu diria que um crente está cheio do Espírito Santo, se quando o que prova que um crente tem o Espírito Santo não é quando ele fala em línguas. Sabe o que é que prova quando um crente tem o Espírito Santo? É quando ele sai da igreja, o que prova que ele tem o Espírito Santo é quando ele sai da igreja e ele chega ali na esquina e ele encontra um mendigo no meio da rua, e ele é capaz de alimentar aquele mendigo, ele é capaz de dar comida, ele é capaz de dar um banho naquele mendigo, ele é capaz de dar uma força para... pode fazer até uma oração, mas depois enche a barriga dele, depois dele comer ele. Aí eu digo que você tem o Espírito Santo. Se você quer provar que tem o Espírito Santo, você vai ter que fazer isso. Não adianta somente pular, rodar, cair na igreja dizendo que está com o Espírito Santo, que está cheio do Espírito Santo, porque o que vai valer é o caráter cristão. O que vai valer é caráter. Vocês estão entendendo? E é isso que eu tenho sempre ensinado aqui na igreja para os irmãos. A base do Evangelho de Cristo é o amor, gente. É o amor. O amor ao próximo. É o amor ao próximo a base de todo o ensinamento de Cristo. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A marca registrada do discípulo de Jesus é o amor. Cristo disse: e nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos. Ele não disse assim: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês falarem muito em línguas, se vocês curarem muito em meu nome, se vocês profetizarem muito em meu nome. Não. Está entendendo, irmãos? Mas ele disse: quem der glória a Deus mais alto vai ser conhecido como meu discípulo. Mas antes ele disse assim: e nisto vocês serão conhecidos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a base do ensinamento de Cristo, uma coisa que as pessoas geralmente não aceitam. Irmãos, estamos falando sobre a importância do ensino bíblico na igreja. Por que é tão importante o ensino bíblico na igreja? Eu já disse que a igreja verdadeira do Senhor Jesus, que ela quer ser igreja verdadeira, ela tem que levar a sério a questão do ensino bíblico. Ela tem que levar a sério, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. A igreja relaxa muito, muitas vezes. Tem igrejas que evangelizam, ganham as pessoas para Jesus, ou seja, as pessoas dizem que querem Jesus, o Senhor Jesus, e depois elas esquecem de dar continuidade, porque esquecem de dar continuidade no sentido de que elas não discipulam as pessoas. As pessoas recebem a Cristo no seu coração, mas não são discipuladas, essas pessoas não são assistidas. Eu já conversei com pessoas de várias igrejas, de várias denominações, e aí eu pergunto para elas, quando elas me dizem que são cristãs, eu digo: você já fez o discipulado? Muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu pergunto, elas não sabem nem o que é isso. Elas não sabem nem o que é o discipulado. Elas: o que é isso?
E o que é isso? E as que foram já discipuladas em alguma igreja, elas tiveram um ensinamentozinho de 2 meses, de 3 meses. As que foram ensinadas. E o interessante, não é o pastor quem dá esse ensinamento. Quando elas me dizem que receberam a instrução, geralmente não foi o pastor da igreja que deu a instrução para elas. Geralmente foi um novo convertido quem as ensinava. Entenderam aí, irmãos? Então é grave, é uma situação grave. Aí o que é que acontece? A gente recebe essas pessoas na igreja, a gente acha que basta somente pregar para elas, elas dizem que se convertem, a gente acredita que elas se convertem, e essas pessoas estão na igreja e a gente não discipula e a gente não ensina, e essas pessoas elas não têm um crescimento espiritual na igreja. Elas não têm um crescimento espiritual. Mas deixa eu dizer a vocês, aí essas pessoas que não têm um crescimento espiritual, elas não vão se converter de verdade, elas vão continuar na igreja, vindo na igreja somente por vir, né? Por isso que tem gente que vem na igreja quando quer, né? Não tem satisfação a dar a ninguém, porque no crente desconvertido ele só dá trabalho, mas o crente convertido ele não dá trabalho, ele trabalha. O crente convertido ele trabalha na obra de Deus, ele dá fruto. Nós fomos chamados para darmos frutos, mas esses frutos nós só podemos dar se nós alcançarmos uma conversão verdadeira. Irmãos, existem 3 tipos de crentes na igreja. Existem 3 tipos de crentes. Preste bem atenção. Eu estou falando da importância do conhecimento bíblico, do ensino bíblico na igreja. Existem 3 tipos de crente. Existe o crente. Existe aquele crente que tem o nome de crente e ele não quer saber da palavra, ele só quer saber de coisas espirituais. Segundo ele, se chama para um monte ele vai, se chama para uma vigília ele vai, se chama para um círculo de oração ele vai, orar com ele mesmo, jejuar com ele mesmo, ficar de joelho para orar com ele mesmo. Só que tem um problema com esse crente, ele não busca o conhecimento da palavra. O que acontece? Fica um crente corcundo, aleijado. Ele cresceu, é normal, né? Ou seja, eu não posso nem dizer que existe um crescimento, porque ele não tem compreensão da palavra. Então é aquele crente que ele tem uma interpretação própria da Bíblia, a forma de pensar, ele acha que pode interpretar a Bíblia com o seu próprio modo, dar à Bíblia a sua própria interpretação, interpretar a Bíblia com o seu próprio entendimento, que é o Espírito Santo quem está revelando, né, aquilo para ele. Ele diz, não, o Espírito Santo é quem me ensina a interpretar a Bíblia, o Espírito Santo é quem me ensina a entender a Bíblia. Então ele leva tudo para o lado espiritual. Esse é o crente, né, supostamente espiritual, é o super crente, é o crente super-herói, é o super-homem ou super-man, né, cristão. Então é aquele crente que ele é o mais santo, ele é o mais, né, ele é o mais correto, ele é o mais certo, só ele está certo, ninguém jejua mais do que ele, ninguém paga o dízimo melhor do que ele, está entendendo? Então ninguém canta melhor do que ele, ninguém prega melhor do que ele, ele é ele. Ele é o máximo. Ele é o máximo. E existe aquele crente também que ele só tem conhecimento. Entenderam aí? Existe o crente que não tem conhecimento, mas só busca as coisas espirituais, segundo eles, né? O jejum, a oração, o monte, a vigília. Se chama ele para orar 3 dias, ele ora 3 dias. Agora se chama ele para ler a Bíblia 1 hora, ele não lê. E existe o crente que ele é intelectual demais, ele é formalista demais. Qual é a diferença desses dois?